A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online. A aprovação ocorreu de forma simbólica, com poucos votos contrários. O texto mantém uma carga tributária de 18% para a receita bruta das empresas de apostas esportivas, com uma outorga de 30 milhões de reais e uma autorização de 3 anos para operar no Brasil. Além disso, também impõe uma alíquota de 30% de imposto para os ganhadores que tiverem prêmios acima de R$ 2.112. O governo espera arrecadar cerca de 1,6 bilhão de reais no ano que vem com a taxação das bets. Pelo texto, 8% dos recursos arrecadados com a taxação dos sites de jogos esportivos serão divididos igualmente entre os ministérios do Esporte e do Turismo. Pasta de recém-impossados ministros André Fufuca e um pouquinho mais de tempo na casa, Celso Sabino. Um percentual menor também vai ser destinado para educação, segurança e seguridade social. A regulação do mercado vai possibilitar a fiscalização e a cobrança de tributos sobre as empresas, além de formalizar empregos gerados pelo setor, que movimenta perto de 150 bilhões de reais por ano no Brasil. Depois de aprovado na Câmara, o texto agora segue para análise do Senado Federal. E a taxação das apostas esportivas é um dos passos aí que o governo está dando para tentar cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. No entanto, analistas do mercado estão reticentes se o valor estimado pelo governo vai mesmo ser alcançado. Isso porque existe a perspectiva de que o valor fique bem mais baixo do que o esperado ou projetado, inclusive por conta da saída de players do mercado assim que ele for regulado. Por isso, então, o governo teria que encontrar novas fontes de arrecadação nos próximos meses para tentar manter a meta de resultado primário. Especialistas em contas públicas têm expressado preocupação com o orçamento de 2024, sugerindo que despesas essenciais foram subestimadas para cumprir a meta fiscal do governo. A projeção de gastos com benefícios da Previdência e o Bolsa Família estaria abaixo da realidade, com um possível déficit bilionário. Além disso, a previsão de arrecadação com concessões também tem sido questionada. A incerteza alimenta temores de um buraco maior nas contas públicas, aumentando o risco fiscal, pressionando por uma mudança na meta. E esse cenário poderia dificultar a aprovação de medidas tributárias propostas pelo ministro Fernando Haddad. Paula, essa questão de subestimar as despesas acaba pegando bastante o ministro Fernando Haddad, a ministra do Planejamento Simone Tebet, e que tem sido reiteradas vezes questionados sobre uma possibilidade de alteração da meta, de mudança da meta do déficit zero no ano que vem. Inclusive, tem uma grande pressão para que esse anúncio seja feito em breve, de que a meta vai ser alterada, justamente pelo fato de que o mercado não acredita que vá conseguir, que vá haver espaço para um déficit zero no ano que vem. Algumas contas já têm sido feitas, né? Inclusive entre 0,5% e até 1% de déficit no ano que vem. Algumas casas um pouco mais menos conservadoras já têm dito que deve ficar acima de 1% do PIB esse déficit no ano que vem, justamente porque a arrecadação está superestimada e as despesas estão subestimadas. Então, o governo espera que com alguns projetos de lei que estão sendo encaminhados, a arrecadação cresça, mas a esperança de crescimento na arrecadação não condiz com a realidade dessa arrecadação. Justamente a gente tem falado sobre a taxação das apostas esportivas. Ano que vem o mercado ainda não vai estar totalmente regulado, o governo espera 1 bilhão e 600, mas já tem se falado no mercado que essa arrecadação tende a vir próximo dos 700 milhões de reais, ou seja, menos da metade do esperado pelo governo. E nos próximos anos o governo tem esperado até 25 bilhões de reais nessa taxação, com essa arrecadação específica das apostas esportivas. É um montante muito elevado se a gente levar em conta que o mercado atualmente tem movimentado 150 bilhões de reais por ano.
Então, é um montante muito elevado que o governo espera arrecadar, de um montante que tende a diminuir nesse mercado regulado, justamente pela fuga das empresas, fechamento de empresas, não adequação de muitos sites de apostas esportivas à nova realidade, a essa nova forma de regular o mercado. Então, todo esse cenário de arrecadação superestimada e de despesa subestimada tem feito com que o mercado coloque um grande ponto de interrogação na entrega do déficit zero no ano que vem e já pressione o governo, o próprio ministro Fernando Haddad, a alterar essa meta de déficit zero. Não para descredibilizar o ministro, mas para que ele seja um pouco mais, ou traga dados um pouco mais factíveis e que o mercado consiga efetivamente projetar as arrecadações e as despesas de uma forma mais coerente, até mesmo para ele tentar, de alguma forma, eliminar todo esse risco fiscal ou até mesmo equilibrar as expectativas e as realidades do déficit do ano que vem. Exato, Felipe. Olhando ali, né, na análise de muitos especialistas, né, as projeções, muitas vezes elas estão subestimadas ali em relação, superestimadas, na verdade, em relação a esta arrecadação, né, essa das bets, por exemplo, né, traz aí justamente uma dessas questões, né, o governo projetando ali 1,6, mas segundo especialistas isso pode de fato, 1,6 bi pode vir de fato ali 700 milhões, e em outras contas também, né, e também ali quando se falou pela primeira vez numa possibilidade de tentar trazer um corte ou fazer aquele pente fino no INSS, a projeção foi de 20 bi, né? Muitos especialistas acreditam que de fato não vai ser este valor, ou seja, né, não tem ainda uma clareza, falta aí um pouco mais de clareza, que estes dados venham aí trazendo projeções mais reais, né, de fato, e não seja só surpreendido lá na frente quando de fato não se cumprir essa meta do déficit zero. Quando você diz aí, né, dessa pressão para que haja uma revisão desta meta já de cara na primeira, né, no primeiro ano ali do arcabouço, do novo arcabouço fiscal, alguns interlocutores dizem que a grande preocupação justamente de Haddad, da equipe econômica, é perder, né, descredibilizar já de cara o arcabouço fiscal. O fato é que o arcabouço fiscal ele não vai conseguir ali travar a dívida também, dívida PIB do Brasil. Já tem muita gente que acredita que em pouco, né, tempo terá que ser revisto, mas este ponto principal, né, em relação a trazer esse déficit zero, essa é a grande discussão, então, deste momento, até porque, né, as contas em si, essas arrecadações que estão sendo estimadas, projetadas, muito provavelmente, na visão de grandes especialistas, não vai conseguir, de fato, trazer aí o fechamento da conta, como o governo, né, ali, o Ministério da Fazenda defende que vai conseguir. Então, aí é um ponto, acho que, muito ainda sensível, né, dessa discussão. Mas essas taxações das bets, por exemplo, aprovada agora, não significa de fato que o governo vai conseguir, né, arrecadar aí dentro dessa previsibilidade como ele está esperando. Pois é, e não conseguindo com as bets, provavelmente não vai conseguir com as demais pautas que estão sendo colocadas em tramitação no Congresso. Inclusive, tem toda uma discussão a respeito dos fundos exclusivos, sendo colocada essa discussão dentro do projeto de lei que faz a tributação também e estabelece novas regras para fundos offshore. E claro que a expectativa de arrecadação do governo é sempre grande. E aí, a discussão no mercado que tem acontecido, Paula, é justamente a seguinte: se anteriormente, né, a discussão sobre o risco fiscal se dava por conta de qual seria, né, a estratégia do governo para cumprir as metas, qual seria a forma que o governo encontraria de fazer, né, esses ajustes para estabelecer essa meta, para cumprir a meta, se tudo isso estava colocado pelo desconhecimento dessas estratégias, por não ter uma transparência nessa estratégia, depois do arcabouço fiscal passado, aprovado, implementado e batido o martelo em relação ao arcabouço fiscal, agora o risco fiscal se dá porque não existe certeza de que o que está proposto vai ser efetivamente cumprido. Então, anteriormente havia um desconhecimento das regras, agora tem o conhecimento da regra, mas tem incerteza sobre a viabilidade e a forma de ser executada essa nova regra fiscal, justamente por conta
dessa situação envolvendo receitas e despesas. E é justamente esse o fato, né, que tem movimentado o noticiário e movimentado também o Ministério do Planejamento, porque a gente viu o secretário executivo do Ministério do Planejamento, tempos atrás, dias atrás inclusive, falando que não dá para apostar e criar um orçamento, criar uma base sólida apostando apenas nas receitas. Ele, inclusive, diz que poderia, né, haver uma discussão a respeito de corte de gastos, falando, inclusive, sobre a necessidade de implementar uma reforma administrativa defendida pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, esse foi o foco do secretário executivo número 2 do Ministério do Planejamento. Já a ministra Simone Tebet, ela disse que esse olhar para o corte de gastos só deve vir no ano que vem, porque precisa de tempo para fazer uma avaliação de política pública, é necessário tempo para colocar a política pública em prática, fazer uma análise minuciosa do desempenho dessa política pública e saber exatamente como fazer esse corte de gastos. Então, muito provavelmente a gente não vai ter um grande corte ou um grande sinal de corte de gastos nesse ano. Isso deve acontecer apenas no ano que vem, muito embora a grande demanda, a grande pedida do mercado financeiro seja que o governo, por meio dos ministérios ligados à pauta econômica, mostrem dados, mostrem sinais, mostrem planos para que as contas sejam equilibradas. O que acabou não ficando tão claro na apresentação nem do orçamento e nem naquelas conversas e entrevistas que foram feitas após o arcabouço fiscal. Muito se falou, né, de passar pente fino em órgãos, tirar isenções, subvenções, estímulos, muito se falou sobre isso. Mas efetivamente, linha por linha, quanto vai ser conseguido cortar em cada linha, isso não foi apresentado ainda. E é justamente isso, Paulo, que tem trazido uma grande apreensão no mercado financeiro e justamente colocando de volta no radar a questão do risco fiscal, falado em algumas vezes aí pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Exatamente, talvez não apresentaram porque nem eles mesmos sabem, né, Felipe?